Boa noite, então, pessoal. Muito bem-vindos, né? Todos que já vêm normalmente ao CELI e quem está vindo pela primeira vez também. Eu sou a Márcia, já palestro aqui no CELI, trabalho na casa há alguns anos, esqueci o crachá, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E o capítulo do nosso estudo de hoje, todos os capítulos são muito interessantes. E com eles a gente pode aprender muito, mas o nosso capítulo de hoje, o 24, nos traz uma parábola muito interessante. Vocês lembram e sabem que Jesus, como é que ele se comunicava? Se comunicava muito por parábolas. E o que são as parábolas? As parábolas são uma história com elementos figurativos, né? Onde a gente explica, e Jesus explicava muito por parábolas, uma história, traz um ensinamento. Se vocês forem lembrar, nos tempos de infância também, né, a gente escutava contos de fada, pode escutar hoje também, mas escutava mais, né, fábulas, que também tinham parábolas, né, dentro da história, ensinamentos através de figuras. Então, todo o conhecimento da humanidade foi transmitido por histórias. E Jesus falava por parábolas porque assim ele seria muitas vezes melhor compreendido e seria compreendido pelos diversos níveis de conhecimento com as pessoas com quem ele estava conversando, né? Inclusive com os seus discípulos. Então eu vou começar o estudo de hoje lendo o item 1, 2 e 3, que são bem curtinhos para a gente poder contextualizar e estudar um pouco o capítulo. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Ninguém acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Isso está em Mateus 5, capítulo 5, versículo 15. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam e ouvindo às vezes não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira evitam que seus corações recebam os ensinamentos e convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Mateus 13, versículo 10 a 15. O que Jesus contextualiza na época, o que é a candeia, o que é o velador, o que é o alqueire. Então, não coloquem a candeia embaixo do alqueire. A candeia era um tipo de, a gente pode chamar de lampião, uma lamparina que iluminava, né, com azeite. Na época, né? O alqueire era uma unidade de medida de grãos, né? Cereais, comida. Era tipo um balde ou um caixote onde se pesava e se vendia, então,
né? Ou se trocavam alimentos. Então, não colocar a candeia embaixo do alqueire, e sim acima no velador. O velador era uma pequena prateleira, então, que ficava, né, como quando a gente tem alguma planta que a gente aparafusa na parede e onde a gente pode colocar também uma vela e uma lamparina. Então, o que Jesus quis dizer com não coloque a candeia embaixo? Não coloque essa luz, essa lamparina alimentada pelo azeite na escuridão. Porque se a gente colocasse embaixo, né, do alqueire, a gente estaria colocando, não estaria enxergando, não estaria vendo a luz, estaria vendo a escuridão. E ele diz, então, coloque acima. Se a gente pensar, o que esse ensinamento por essa parábola Jesus quer nos dizer? Do que ele está falando? Aqui ele está falando, gente, de conhecimento, de luz. Primeiro, do conhecimento da doutrina espírita, que foi entregue lentamente por Jesus também, de uma forma gradual. Primeiro, né, a quem podia, como numa escola, e como quando a gente cresce, crianças, adolescentes, jovens adultos, se entrega o conhecimento não todo de uma vez. A gente vai entregando o conhecimento de uma forma gradual. E assim, Jesus se referiu a entregar o conhecimento de acordo com a capacidade de entendimento de cada povo. Porque ele falava com muitos povos, né? E cada um tinha um grau de conhecimento. Como os seus discípulos, que sempre o acompanhavam e tinham já um outro grau de conhecimento, ele falava menos por parábolas. Olhem que interessante. Então aqui Jesus nos fala em primeiro lugar da doutrina, do conhecimento do Evangelho, da sua doutrina, da sua moral, da sua lei cristã. Que no momento que nós temos conhecimento, esse momento, essa verdade também é luz. E ela deve ser escondida, deve ser ocultada? Não. O nosso conhecimento deve ser compartilhado. E esse nosso conhecimento tem como pilar os dois preceitos fundamentais de conduta do Espiritismo. Quais são os dois? Que engloba como um manual de conduta da nossa vida. A humildade e a caridade. Fora da caridade não há salvação. Quantas vezes vocês devem ter escutado isso aqui, devem ter lido ou escutado e lido em outro lugar. A caridade, a busca da caridade também vem pela busca do conhecimento da doutrina. Essa doutrina que nos traz o perdão como ensinamento, a humildade para reconhecer nossos erros, a humildade para reconhecer os erros do outro, a caridade para com o próximo. Não é esse o grande ensinamento da doutrina espírita? Essa é a luz que a gente precisa e que a gente deve perseguir. E essa luz engloba olhar para o meu lado direito, esquerdo, para frente, para trás, para cima, para todos os lados. Aonde está
o meu próximo? Aonde eu posso exercer a caridade? Onde eu posso ser melhor? E que conhecimento eu devo seguir? Que trilha eu devo seguir para conseguir fazer a minha reforma íntima? Para conseguir me auto-melhorar? A gente não tem tanta coisa para melhorar. Eu acho que quando a gente, não sei vocês, mas quando a gente está no caminho do CEL, sempre me ocorrem várias, né, coisas. Muitas vezes eu já estou com... Talvez a gente tenha já... Muitas coisas acontecem às vezes para a gente não vir também, né? Aconteceu isso, aquilo, são impedimentos, isso é o nosso conhecimento também profundo da doutrina, é muito interessante, porque os impedimentos que acontecem para que a gente não venha no CEL são sempre diversos, físicos, chama o Uber, não vem, choveu, não trancou... Tranca saídas, tranca o caminho. Muitas vezes, gente, a gente tem que ser mais forte, sempre que isso. A mesma analogia com o nosso propósito da fé. Não foi bom ter vindo? Conosco, está aqui junto, nosso mentor, que está com a gente desde que a gente nasceu e nos acompanha, né, até o nosso desencarne, veio junto com a gente. Vocês têm alguma dúvida que o mentor de vocês não está e que a gente não está nessa sala, nessa casa, antes de ser atendido, já sendo tratado, com todos os espíritos protetores aqui conosco? Eu não tenho nenhuma dúvida. Aqui já começa, gente, todo o tratamento, tudo o que a gente veio buscar. Então, quando Jesus fala, através dessa parábola de ser luz, ele fala de ser luz também na caridade. O que é, tem gente, o que é ser luz? O que é a luz vibratória? O que é essa vibração de caridade? Essa vibração que a gente sente muitas vezes quando chega perto de uma pessoa. Sente ou não sente, né? Às vezes a gente sente alguma coisa totalmente opositora à vibração, né, positiva, de luz, de amor. Faz parte também. Mas quando a gente vibra na luz, as pessoas percebem. Todo mundo que chega perto da gente percebe. É possível vibrar sempre na luz? É muito difícil. Mas a gente, com o conhecimento da doutrina, a gente sabe muitas vezes, estudando, se aprofundando, se autoconhecendo, que a doutrina espírita é maravilhosa, né? Tanto também por autoconhecimento a gente já sabe quando está vibrando pro pêndulo errado, né? A gente já sabe quando a coisa não está boa. E a gente já começa a tentar, então, mudar esse estado. E esse estado é a nossa obrigação também com o próximo. O que eu posso fazer de caridade, de ato, para quem está sentado do meu lado hoje? No mínimo, deixar que ele saia melhor do que ele entrou aqui dentro, né? Isso, às vezes, gente, não é ajuda financeira para quem precisa, para quem pode, é trabalho, mas é também uma palavra, é também um olhar que pode mudar o dia da gente, não muda, e pode mudar o dia de outra pessoa. Parece tão simples e às vezes é tão complicado para a gente também. Toda vez que a gente entra nesse caminho de luz e não deixa que o alqueire cubra essa luz, e o azeite dessa lamparina também é como a gente estimula o nosso conhecimento, como a gente estuda, como a gente se aprofunda, né, na doutrina. É preciso
preciso ler, pessoal. É preciso escutar. É preciso se envolver.